Alexandre Silveira fala neste momento, atenção, o ministro de Minas e Energia, a gente interrompe aqui o Visão de Jogo com o Noriega, porque temos agora a fala do ministro sobre o apagão na cidade de São Paulo. Sempre ser acompanhado quando vou tratar assuntos desses três setores tão vitais para o Brasil, que é o setor elétrico, o setor de petróleo, gás e biocombustível e o setor mineral. Mas o setor elétrico, naturalmente, pela peculiaridade de ser sinônimo de vida, é o setor que mais requer dedicação, planejamento, e é o setor que, naturalmente, pelos seus desafios constantes, mais nos levam a cada dia mais a ver com clareza a necessidade da gente estar modernizando não só as políticas públicas, mas bem como a fiscalização e adaptando-se ao novo momento que o mundo vive na questão climática. Eu acabei de fazer uma reunião que eu convoquei, mesmo estando fora do país, com todo o setor de distribuição do Brasil, porque o problema de São Paulo, pela sua efetividade e pela sua gravidade com relação à vida das pessoas, ele naturalmente tem a sua responsabilidade pela distribuidora da capital e da região metropolitana, mas com impactos também no setor de distribuição do país, que inclusive deu um exemplo de cooperação quando nós vivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, e nós todo dia, às 6 horas da manhã, eu estava despachando centenas de profissionais para que nós fôssemos tão efetivos na recuperação dos serviços essenciais de energia para o povo gaúcho, por determinação do presidente Lula. Foi o primeiro serviço, nós chegamos a ter quase 2 milhões de pessoas, 500 mil unidades consumidoras sem energia no Rio Grande do Sul, e foi o primeiro serviço que foi restabelecido com velocidade. E, portanto, eu convoquei a todos para que a gente pudesse fazer um planejamento emergencial, porque a nossa vida aqui hoje, ela tem alguns objetivos. O primeiro deles, e mais óbvio, é a orientação do presidente Lula, que nesses momentos a questão é a solução do problema. É a priorizar, restabelecer energia para as pessoas, para o povo de São Paulo, para o povo da capital e da região metropolitana. Por isso, nós anunciamos aqui, depois de um longo diálogo com as distribuidoras, a Enel tinha entre 1.300 e 1.400 profissionais, entre profissionais que estavam no campo e profissionais de prontidão no momento do evento climático, 107 km por hora de vento, e a sua força-tarefa extra, esses profissionais, somadas às demais distribuidoras, CPFL, Enel, EDP, ISA-CETEP, Eletrobras, Light, Energisa, que estão aqui hoje, nós estamos ampliando de 1.400 para 2.500 profissionais, 2.900 profissionais, mais de 200 caminhões para apoiar as equipes, fora os caminhões de mobilização da própria Enel, mais de 50 equipamentos. E ao contrário do que ela disse, eu estou aqui ao meu lado com o Giacomo, que é o superintendente de fiscalização da ANEEL. Ao contrário do que ela disse, eu deixei muito claro para a Enel, que, ao contrário do que ela disse, que não tinha previsão de entrega dos serviços à população, eu disse que ela cometeu um grave erro de comunicação, um grave erro de seu compromisso contratual com a sociedade de São Paulo,
de não dar uma previsão objetiva. Eu disse para ela que ela tem os próximos 3 dias para resolver os problemas. 11 horas 39 minutos, nós estamos ao lado esquerdo, acompanhando agora a fala do ministro de Minas e Energia sobre o apagão na cidade de São Paulo. E ao lado direito, nós estamos com o assunto do transplante de órgãos infectados. Polícia do Rio de Janeiro atualiza as prisões que ocorreram. Vamos aproveitar aqui, enquanto não começa a fala... Não, a gente consegue ouvir um pouquinho a transmissão da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Pronto, eles vão começar agora nesse instante. Vamos ouvir aqui o comecinho da fala dessa coletiva de imprensa. É tudo ao vivo. Cumprimentar todos e, desde já, parabenizar a toda a equipe operacional da Polícia Civil. A gente volta a escutar o ministro de Minas e Energia. O pessoal está com um problema ali no áudio, na coletiva da Polícia Civil. Vamos ouvir. Decreto que permite a possibilidade do adiantamento da renovação das distribuidoras que vence até 2032, todos sabem que os 17 pontos que nós fizemos no decreto é exatamente para evitar as prerrogativas ou a liberdade que têm os contratos de hoje com relação à frequência de eventos como esse e a duração de eventos como esse, que são o tal do DEC e do FEC, que são as medições técnicas que a ANEEL tem a responsabilidade de fazer para poder medir a prestação de serviço e a qualidade do serviço das distribuidoras. Que hoje, para que as pessoas entendam isso através de vocês, hoje eventos climáticos severos são expurgados da avaliação contratual. E no decreto de distribuição que o presidente Lula assinou, que nós elaboramos no Ministério da Energia, depois de um amplo debate com a sociedade e de um amplo debate com o setor, esses eventos como esse não poderão mais ser expurgados da avaliação das distribuidoras, ou seja, as distribuidoras passarão a ser penalizadas caso elas não tenham uma previsão ou planejamento necessário a evitar esse tipo de evento. Porque é evidente que o mundo passa por eventos climáticos severos e que o setor de distribuição tem que se precaver no planejamento com relação a esses eventos. Não é possível esse setor ser reativo. O Brasil é um país que se orgulha da sua matriz energética, que tem tudo para poder impulsionar a sua economia nos próximos anos como líder da transição energética global, energia limpa, renovável, segura, 11% da água doce do planeta, que tem nosso parque hídrico, energia solar, o parque de geração é plural, descarboniza o mundo através dos biocombustíveis. Semana passada, aquela festa linda, criando a nova economia, que é a economia do combustível sustentável de aviação, que é a economia do diesel verde, que é a captura e estocagem de carbono, que é a economia do biodiesel, que é a economia que fortalece a agricultura nacional, que impulsiona a nossa economia. Por outro lado, o alicerce de tudo isso é o setor de distribuição e transmissão, para chegar com energias seguras à sociedade. Então, há de se haver, por parte do setor de distribuição e por parte do poder público, a maior atenção com esse setor. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos o decreto, e aí, quando eu abri a pergunta, eu tenho absoluta certeza que vai ser uma delas. Quando nós fizemos o decreto, foi exatamente para que a gente impeça o que está acontecendo agora em São Paulo. Só que nós fizemos esse decreto agora. Foi feito agora, tem 90 dias que foi publicado esse decreto. Então, ele não foi implementado ainda. Então, nos indigna muito quando as pessoas irresponsavelmente usam da sua rede social para fazer fake news. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Pablo Marçal, que era o campeão das fake news e da falsificação de documento público, quando ele fez uma fake news dizendo que nós estávamos tratando da renovação da distribuição da Enel. A Enel vence o seu contrato em 2028. Ela tem até 2026 para se manifestar sobre a sua renovação.
Na verdade, ainda dá tempo do prefeito se preocupar com a questão urbanística de São Paulo, porque os laudos que nós estamos recebendo e que vão ser, no momento adequado, depois de conferido, porque nós temos responsabilidade com o Brasil, porque o Brasil voltou a discutir os problemas reais da sociedade. Nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com fatos. Mais de 50% dos eventos foram causados por árvore caindo em cima do sistema de média e baixa tensão em São Paulo. O que hoje, infelizmente, nem as distribuidoras, por questão de força legal, inclusive por licença ambiental, têm a prerrogativa de cuidarem. Então, nós estamos levando esse ponto para uma discussão no governo federal, para poder ver se há uma solução legislativa, inclusive, para poder dar essa prerrogativa, porque municípios que não cumprem com a sua responsabilidade de cuidar da questão urbanística em sinergia com o setor de distribuição, tem que dar pelo menos a liberdade ao setor de distribuição de cuidar, porque não adianta você automatizar o seu parque de distribuição, sendo que quando o problema é físico, por mais que você, da sua central, você tente religar a rede, você não vai conseguir, porque o problema é físico. Você tem que ter gente para poder estar lá. Então, eu disse que a Enel foi, no mínimo, usei um termo, inclusive, bastante contundente, de que faltou planejamento e beirou a burrice dela achar que ampliar e modernizar para diminuir gente, sem se preocupar com a questão urbanística que está muito aquém do necessário na capital paulista e em alguns municípios da região metropolitana, que ela ia resolver o problema. Então, ela diminuiu gente para aumentar o lucro dos acionistas, e é outro ponto que eu tratei no decreto de distribuição com responsabilidade. Se os senhores notarem e se debruçarem sobre o decreto, os senhores verão que eu limitei a distribuição de lucro ao mínimo legal, quando a distribuidora não apontar soluções objetivas para resolver o problema da distribuição à altura dos índices de eficiência da qualidade do serviço para a sociedade brasileira. Foi um ponto, inclusive, muito polêmico, mas respeitando a lei, porque o Brasil respeita contrato, nós não transigimos na legislação ambiental, diferente do governo que saiu daí, que queria passar boiada e ia levar o Brasil a isolamento nacional e internacional, inclusive, criando barreiras internacionais vigorosas para poder nós ganharmos os mercados internacionais nas nossas vocações de exportadores de alimento, de exportadores de produtos manufaturados. Então, nós vivemos um outro momento, e é inadmissível as fake news. E eu tenho tido a coragem de enfrentar a realidade. A realidade é que nós vivemos um momento de transição. O que é essa transição? Nós tivemos um vácuo de poder no Brasil. 4 anos, o Brasil foi o Brasil das narrativas. Todo dia, de manhã, um presidente da República do Brasil saía do Palácio da Alvorada, parava no tal cercadinho, agredia um jornalista, agredia um poder instituído, agredia um ministro do Supremo Tribunal Federal, agredia uma autoridade parlamentar, agredia um governador de estado para poder se esconder atrás da falta de política pública. O Brasil agora voltou a ter política pública. Voltou a ter um ministro da Casa Civil que despacha com todos os ministros de Estado, coordenando o governo. Voltou a ter um ministro de Minas e Energia que dialoga com a imprensa. Voltou a ter um ministro de Minas e Energia que cobra do órgão regulador a sua responsabilidade, que inclusive não está sendo cumprida à altura. A prova disso é a omissão do seu diretor-geral que está ausente. Há uma convocação do ministro, num ato de covardia. Diga-se de passagem, é importante que a imprensa acompanhe a implementação de política pública através de decreto e medidas provisórias editadas pelo presidente da República, que é de obrigação da agência reguladora implementar? Ou não é? Eu acho que cabe aos órgãos de controle
CGU, TCU, Ministério Público, estarem mais atentos ao cumprimento das responsabilidades da ANEEL. Aí me perguntam, a sociedade pode perguntar para os senhores, mas a ANEEL mudou o governo, por que não mudou a ANEEL? Porque a lei das agências prevê mandato. O presidente do Banco Central ficou, o mandato dele termina no final do ano. Ainda bem, graças a Deus, termina no final do ano e nós vamos ter responsabilidade do Banco Central com o juros do país. Os diretores da ANEEL foram indicados pelo governo anterior. E todos têm padrinho. E se os senhores procurarem saber, vocês vão descobrir claramente quem é o padrinho de cada um. E aí nós ficamos à mercê da vontade deles de cumprir a sua obrigação. De implementar decretos presidenciais e medidas provisórias com força de lei. Chega-se ao absurdo deles questionarem o cumprimento de decisão judicial. Então isso precisa ser dito, está sendo dito. Eu acho que mesmo que não gere frutos imediatos, a coragem de dizer isso, que é rara no Brasil, em certo momento, vai gerar frutos positivos a favor de brasileiros e brasileiras, e é isso que nos interessa. Então, vamos separar por fato. Fato é que o presidente Lula, preocupado com o povo de São Paulo, me determinou que viesse aqui e fizesse uma força-tarefa para restabelecer no tempo mais curto possível a energia do povo de São Paulo. Tendo, sim, respeito com o povo de São Paulo. Falando sério. Preocupado independente da causa, em buscar a solução. A palavra de ordem agora é resolver o problema, solução. No segundo momento, é discutir planejamento para melhorar a qualidade ainda das distribuidoras. Se todas elas tivessem já com contratos modernos, que é o que nós vamos chamar a partir da hora que assinaram os contratos adequados ao decreto de distribuição, com absoluta convicção, nós não estaríamos vivendo em São Paulo. Ou então a penalização seria perda do contrato de caducidade. Foi o que eu determinei à ANEEL através de um ofício que está público, há 8 meses atrás, 7 meses atrás, e a ANEEL nada fez. Se tivesse um contrato de caducidade sob a empresa, absoluta convicção que ela não estaria tão negligente como infelizmente ainda está com relação à qualidade de serviço em São Paulo. Devia ter um processo aberto em apuração, no mínimo, se não já concluído, e remetido ao Ministério, para as providências cabíveis. É uma fantasia, uma mentira e uma fake news falar em renovação da distribuidora de São Paulo. A distribuidora de São Paulo, repito, o contrato dela vence em 2028. Então está na hora de falar sério, quando se trata de problemas de energia, saúde, de educação, segurança. Está na hora de cobrar dos governantes, tratar problemas da sociedade com clareza, com franqueza. Está na hora do Brasil cobrar o fim da fake news. Rede social não foi feita para poder fazer brincadeira e se aproveitar de forma oportunista para poder fazer politicagem de baixo calão. Eu sou extremamente contra os abusos de qualquer poder. Mas quando o judiciário trata as fake news com o rigor que tem se tratado, eu sou obrigado a entender que isso é o menos pior. Porque isso não faz bem à informação. Quando um dos senhores e das senhoras que fazem jornalismo, o fazem e escrevem um nome numa matéria, os senhores estão sujeitos
há responsabilidade civil e criminal pelo que escrevem. Quando alguém lança na sua rede social ou numa fake news distribuída apócrifa, nada é feito. E o que eu vi ontem foi uma fake news oficial do prefeito da capital da maior metrópole do Brasil. Com tristeza, porque eu recebi ele no meu gabinete a pedido da bancada do PMDB com o maior respeito. E quando eu recebi, as providências já estavam tomadas, o meu ofício estava na ANEEL pedindo abertura de processo rigoroso contra a Enel, inclusive com a possibilidade real de abertura de processo de caducidade. E ele sabe disso. Então, portanto, fica aqui o registro de que nós viemos aqui para resolver o problema do povo de São Paulo. E, em segundo, esclarecer e não deixar dúvida. Precisa do prefeito compreender que de agora até dezembro ele ainda tem muita árvore para poder cortar e muita coisa para poder corrigir, para que no período de verão diminua os problemas energéticos, de segurança energética e de suprimento em São Paulo, na capital dos paulistas. À disposição dos senhores. Primeira pergunta do Gabriel Tavares, da Bloomberg. Horas 56 minutos, acabamos de ouvir o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falando sobre o problema do apagão aqui na cidade de São Paulo. A partir deste momento começam as perguntas da imprensa, tudo isso... acompanharemos ainda também as perguntas e as respostas, então vamos ouvir. O acordo sobre a Mariana com Vale, BHP e a Samarco, por gentileza. Daniel, primeiro é importante dizer o seguinte: por que existe um processo que a gente chama de devido processo legal, que vocês todos conhecem bem, está na Constituição, que precisa ser instaurado pela agência reguladora e depois remetido ao poder concedente por uma decisão? Porque se assim não fosse, é claro e evidente que qualquer juiz daria uma liminar para suspender uma decisão que fosse uma decisão ilegal. Então não há como se responder, por mais que politicamente seja muito bonitinho mentir, como foi feito na fake news do prefeito, se falar por quanto tempo a Enel vai perder caducidade. Se a ANEEL tivesse feito cumprido a obrigação dela, instaurado o processo, ou já concluído, ou estivesse com ele em andamento, eu conseguiria te dar essa resposta. Tem que ser feita a pergunta por que ela não fez. E, infelizmente, a ANEEL, quando se trata das suas prerrogativas mandatárias, ela bate no peito e diz, eu tenho o direito de fazer. Ela só esquece que ela, quando tem direito, tem dever também. E nós todos, gestores públicos, estamos sujeitos aos órgãos de controle. Então, cabe ao controle fiscalizar a questão das responsabilidades da ANEEL. E quando eu falo isso, Daniel, eu falo porque não é só a questão desse ofício do ministro de Estado ao órgão regulador. Tem decretos a serem cumpridos. Inclusive, nós estamos no prédio aqui da CCE. Foi feito um decreto do presidente da República de reestruturação da CCE. Está lá na ANEEL. E a ANEEL simplesmente não se moveu. Decreto de renovação das distribuidoras. Está lá a parte de tartaruga. Medidas provisórias a serem cumpridas. Eu nunca adentrei ao mérito das soluções e das decisões da ANEEL, mas eu nunca vou deixar de cobrar que ela o faça com a celeridade que é a sua obrigação fazê-lo. E a segunda, Vale BHP. Estou extremamente otimista, foi um ano e 9 meses de muita luta. Quando nós entramos, havia um acordo anunciado pelo pseudo-governo anterior e alguns dos seus aliados
que havia um acordo de 100 bilhões, sendo 49 bilhões de dinheiro novo, 37 bilhões de quitação da Fundação Renova e mais 15 bilhões de obrigações de fazer em andamento. Nós não encontramos absolutamente nada. Debruçou-se sobre esse acordo. Eu, sobre a parte econômica, ministro Messias, sobre a parte técnica jurídica, os coordenados pelo ministro Rui, e sob a liderança do presidente Lula. Hoje eu posso afirmar que nós já estamos nesse acordo em 167 bilhões de reais. 100 bilhões de dinheiro novo, 37 da Fundação Renova e 30 de obrigações de fazer. E estamos em fase de finalização e eu tenho absoluta convicção que estamos quase com ele pronto para ser assinado. Espero que nos próximos dias ou semanas a gente tenha uma solução e o Brasil possa receber esses recursos. E o principal, disse o presidente Lula na primeira conversa que teve comigo e com o ministro Messias, o que eu mais quero ver nesse acordo é uma governança que seja uma governança de Estado, e não uma governança de governo, já que o recurso vai ser recebido em 20 anos. Então, que esse recurso seja aplicado na bacia para reparar os danos sociais, pessoais, ambientais que foram causados por esse grave crime em Minas Gerais e no Espírito Santo. E nós estamos trabalhando e debruçados em cima disso agora, dos detalhes, para que faça-se a devida e verdadeira e fática aplicação desse recurso. Meio-dia, 1 minuto, vimos aí a primeira resposta do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, para a imprensa. Certamente daqui para frente nós veremos posicionamento da agência reguladora responsável por regular as concessionárias fornecedoras de energia. Também veremos posicionamento da Enel, porque o ministro trouxe palavras fortíssimas aqui, falou que faltou compromisso no cumprimento do contrato e, lógico, veremos também o direito de resposta da atual prefeitura da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. O ministro disse que fizeram fake news e que tudo isso beirou a burrice. Palavras fortíssimas que você vai acompanhar no Bastidores CNN com o Gustavo Uribe. Mas antes, tem o CNN Mercado com a Débora Oliveira e eu te vejo amanhã.